Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios os palhaços e fundadores do Circo Volante, Xisto Cima e João Pinheiro, ou Xixim e Joaneto. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Eu queria começar perguntando do início da trajetória de vocês. Como é que vocês se tornaram artistas e palhaços? Nossa Senhora, 34 anos, 35 anos atrás. 34, né? É. A gente começou numa cidade chamada Governador Valadares. Eu fiz um curso com o Antônio Caeiro, o João foi fazer um outro curso que o Antônio Caeiro deu, e a gente meio que juntou as pessoas desses dois cursos, e nós montamos um grupo chamado Stronzo, lá em 1991. E aí, né, fomos viajar por várias cidades de Minas Gerais e acabamos vindo para cá. Na verdade, em 91, a gente ficou ainda num processo de muitos exercícios, muitos treinamentos de ator, né? E também de produção de eventos em Valadares. O grupo tinha já uma pegada muito forte de comunicação direta com a comunidade, com a cidade de Valadares. Então, foi um período muito importante porque a gente pôde exercitar essa relação entre o fazer e o tornar viável economicamente o fazer. Então, foi um período incrível. Em 91, a gente se encontrou com o Stronzo. Em 92, a gente já estreou nosso primeiro trabalho, que foi o Grande Circo Imaginário. Isso, circulou por várias cidades ali do entorno. A gente teve um parceiro, né, na época, que era a TV Leste, que ela era vinculada à TV Globo, e ela divulgava durante os intervalos, ela divulgava, né, o Grupo Stronzo naqueles horários ali vagos, que não vendia comercial, divulgava a gente, e nós ficamos muito conhecidos ali nas mais de 300 cidades. Famosinhos. Porque naquela época não tinha internet, nada, então a TV, né, a TV e a rádio, que eram os grandes, né, divulgadores, meios, né? de meios de comunicação, e os jornais também. Vocês sempre souberam que vocês queriam ser artistas desde criança? Responde. Então, a minha família, ela é composta por artistas, seja para o caminho do artesanato, da música, a maioria da música. Meu pai foi músico da noite, em boates, em forró de beira de estrada, né? Fez de tudo na vida durante muitos anos, né? Como músico. E para mim, quando eu comecei como artista, eu trabalhava em uma empresa de mineração. Eu era lapidário, que se diz, né? Eu trabalhava com pedras preciosas, mas algo me faltava. E essa falta era algo que me incomodava muito, eu não conseguia. E isso para mim não era muito claro. O que rolava, né, internamente, assim. Mas tinha que pagar as contas, ainda que moleque, né? De alguma maneira eu ajudava a bancar minha família, a sustentar. E eu me lembro de quando a gente começou esse curso. Antes de começar o curso, eu me lembro da primeira cena, que foi... Eu tinha acabado de sair de ser eliminado em um campeonato de peteca, ainda que eu seja baixinho, jogava peteca, a gente estava num torneio, eu perdi, e saí assim meio puto, é isso. E me lembro de ter passado na frente do palco assim, do Teatro do SESI de Valadares, e eu ouvi alguns barulhos de uma pessoa com um sotaque carioca, assim, super descolado e tal. Me chamou a atenção, eu subi a escada e olhei para o palco e tinha uma porção de jovens, né, pessoal da minha faixa de idade ali, e um maluco, beleza, né, que é o Toninho Caeiro, falando sobre teatro. E eu olhei para aquela parada e falei assim, é isso que eu quero. E eu não sei te explicar, parece meio papo de doido, mas foi isso. Papo de maluco, mas foi. Começou aí.
Que legal. Eu olhando para trás, eu vejo assim várias coisas apontando assim, né? Porque minha família também tinham pessoas que, né, pessoas da música, pessoas que gostavam muito, né, de música. Então nossos encontros eram festivos, tinha violão, tinha cantoria. Então assim, eu olhando para trás hoje, eu vejo que eu já tinha uma verve artística desde pequeno, né? Eu gostava de simular programas de auditório nos encontros de família, eu gostava de cantar, eu gostava de pular. Super engraçado, porque não sei se vocês vão ter essa referência, mas antigamente existia um livro de bebê onde os pais registravam várias coisas que o bebê fazia, né? Primeiro dia caiu o umbigo, primeiro corte de cabelo, primeiras visitas, o presente, essas coisas todas. E aí eu tenho o meu caderno de bebê, onde tem assim, o que ele vai ser quando crescer. Aí minha mãe colocou ator, porque ele adora cantar e dançar. Ela previu. Ela previu, de alguma forma, isso, né? Então, assim, eu terminei o 2º grau, meu pai tinha acabado o ensino médio, meu pai tinha acabado de ir para os Estados Unidos, né, porque Governador Valadares, uma grande exportadora de mão de obra para a América do Norte, e aí né, que agora está mais delicado. E aí era a possibilidade de eu ir para lá, e aí quando eu terminei, nesse ínterim que eu terminei o ensino médio e iria para os Estados Unidos, eu me aproximei do teatro e aí me encantei, me apaixonei, falei, não, eu quero essa vida de ficar viajando de um lugar para o outro, conhecer o mundo. Mentira, e também interagir com pessoas, fazer arte, né, entrar em contato, né, com as pessoas dessa forma tão bonita, lúdica e sincera. Muito então, legal. Foi isso. Quem foi o primeiro palhaço que inspirou vocês a criarem um de vocês? Nossa, eu acho que foram muitos, assim, né? Que, na verdade, eu, né, vejo a influência desde o Chaplin, os Chaves, os Trapalhões, né? Mas o primeiro palhaço que eu vi ao vivo, que eu tenho memória, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, foi o palhaço Carequinha, né? Que ele era muito famoso, né? Na década de 70 e até, né? No início de 80, que ele tinha um programa na TV, inclusive o Carequinha quem trouxe a Xuxa para a televisão, né, no programa na Rede Manchete. Então, assim, as referências são muitas. Eu acho que a gente não tem uma referência, né, única, e acaba que se sofre essa influência de vários lugares. Né? Isso. Eu acho que o Chaplin era uma referência muito forte, que a gente via naturalmente né, os filmes dele. A gente tem, né, o cinema mudo, ainda que pareça algo muito distante, era possível se ver nos anos 70, 80, assistir na televisão. Pessoalmente, os Trapalhões tiveram um grande impacto, assim, porque falava de uma maneira muito direta para a gente e tratava de questões que tinham a ver com o brasileiro, com a nossa vida. E o Jerry Lewis, é um comediante americano. Maravilhoso. E fazia uma comédia nonsense, ele era incrível, um grande ator, um grande comediante, mas fazia uma comédia nonsense, uma comédia boba, assim. Mais física? Comédia física. Tinha muito do físico, né? Então, era o tipo de humor que a mim interessava muito, porque se expressava muito fisicamente. Isso foi um ponto fundamental. Não que tenha a ver com a minha maneira de atuar, de interpretar, mas isso te dá um desejo de aprender vendo. Mas até tem um pouco, né? Porque você é muito ligado às quedas, né? Às topadas. O João faz cascatas muito bem. Cascatas são números físicos. São todo tipo de pancada, de tombo, de tropeço, que são relacionados à comédia física, né? E o circo brasileiro, ele tem... Hoje eu vejo menos, mas em um tempo, nos primeiros circos que eu via, os palhaços que trabalhavam a comédia física eram muitos e incrivelmente hábeis, assim. É muito interessante isso, né? Assim, fazer rir sem precisar falar nada. É muito. É muito legal. E é difícil. Né? Imagino.
Mas é bacana, acho que tá no pacote, né? Assim, você tem que entender quando você vai para a cena. Eu acho que você tem que ter muito, muito. Eu falar armas, mas não é a palavra, não é a palavra legal. Você tem que ter muitas coisas, truques na manga, né, para fazer, para extrair o riso, né? Então a gente tem esses truques todos, né? Que tem com olhar, que tem com tropeção, que tem com uma coçadinha, que tem com uma piscada, que tem com levantar de sobrancelha, uma coçada na cabeça, né? Então esses repertórios, essas coisas de repertório, a gente tem várias e usa quando a gente precisa. Para sentir o público, né? Cada plateia, eu imagino que exige de vocês Eu acho que além certo truque. O repertório ele é referente à experiência, ao estudo, a esse aprendizado do trabalho do dia a dia, mas tem um aspecto, dois, né, que eu considero essenciais, que é a presença, que é o fato de você estar ali naquele lugar com aquelas pessoas e abreviar ao máximo a comunicação. Porque como somos artistas de rua, artistas populares, a gente faz isso em qualquer lugar, mas com a rua a gente aprende muito que o ambiente às vezes te leva também. E essa capacidade de se deixar levar pelo momento, pelo movimento e incluir no jogo que você criou, né, na técnica, no aprendizado que você tem como artista, o maior desafio é esse. A gente estar presente mesmo de verdade ali como artista e estar disposto a dialogar, a olhar nos olhos das pessoas, a entender que todo mundo está querendo aquele jogo ali, aquela brincadeira. Aí tem públicos e públicos, maneiras com que a gente se apresenta, né? Por exemplo, outro dia a gente fez 11 horas da manhã embaixo do sol, o público estava no sol, a gente estava no sol. Então, assim, você tem um ritmo diferente, impõe um ritmo diferente ao espetáculo, né? Quando você entra numa escola, qual que é o ritmo que você dá ali naquela escola? Você começa a construir o humor desde a hora que você está começando a montar, né, com as crianças que estão ali passando durante aquele período de montagem. Quando você vai fazer um trabalho educativo dentro de uma empresa, o ritmo é outro, a plateia é outra. O ambiente ele dá muito ritmo e dá muito essa forma com que a gente vai conduzir, né, o nosso humor. Muito legal. Vocês já comentaram, mas eu queria voltar. Vocês comentaram, né, como é que vocês se conheceram. Eu queria perguntar como é que vocês se reconheceram como parceiros de trabalho e pensaram assim, não, a gente realmente vai trabalhar junto daqui para frente. Como é que foi esse processo? É muito. Eu vou falar primeiro. Vai lá. Não, porque a gente era completamente no outro grupo. A gente sempre foi muito diferente um do outro, né? Quando a estrutura que a gente tinha ela findou-se, né? E a gente, em 99, a gente ficou trabalhando junto. De 91 a 99, ou seja, um período que a gente se conheceu e se reconheceu bastante. Quando a gente optou por trabalhar juntos, a gente tinha, né, a gente sabia que a gente era muito diferentes um dos outros. E, com o tempo, a gente vai entender, né, a gente entendeu que são essas diferenças, né, essa coisa de que um completa o que falta no outro, que fortalece a gente como parceiro, como dupla cômica, como, né, agente de negócios, né, isso que completa muito o outro. Então, assim, foi, né, eu acho que, né, depois de 15 anos trabalhando juntos, né, 34 anos que a gente trabalha. Né? Eu acho que tem uns pontos fundamentais aí. Nós já tínhamos uma relação de trabalho anterior e quando o grupo, né, acabou, Stonzo, de alguma maneira, a gente estava na mesma situação, né, recém-terminados de um casamento de 9 anos, de um grupo, né, de relações, de amizades, era algo muito... E, com certeza, o impacto era muito forte, as sensações ainda estavam muito à flor da pele. O que acontece é que, de alguma maneira, dois pontos fundamentais: a necessidade de sobreviver, de nos mantermos como profissionais, e também a gente se aproximou
muito por essa afinidade de querermos outras possibilidades, de descobrir, de nos aventurarmos por outros caminhos, ainda que usando as mesmas técnicas que a gente aprendeu. Aquela trajetória toda foi um chão, uma escola fundamental para o que nós estamos fazendo até hoje, mas essa sensação de liberdade, de arriscar, né? Você não tem mais um grupo, se sente mais só, com menos base para poder voar, mas com muito mais coragem para arriscar. Então isso foi fundamental. A gente tinha desejo de experimentar muitas outras coisas, outras relações de trabalho, e a necessidade de pagar os boletos. E foi um recomeço do zero mesmo, né? Foi um zero nas nossas vidas. Em dezembro, o Grupo Stronzo acabou, o João casou no mesmo mês, né? A gente recomeça absolutamente, né, do zero. Assim. Eu acho que antes do zero até, né? Pelo menos. Negativo. Porque a gente tinha algumas continhas a pagar. Ainda, né? E foi no momento que a gente acabou. O João estava acabando de casar, eu tinha acabado de morar sozinho. Então foram muitos recomeços, né? As pessoas falam quando perguntam assim, nem sei se vou adiantar essa pergunta. Você já pensou em parar, mudar de profissão em algum momento? Eu falo, se a gente tivesse que desistir, eu acho que seria lá atrás, há 25 anos, né? E não desistimos. Momento, né? E não me vejo, não consigo me enxergar em outra profissão que não essa, né? E acho que o João também da mesma forma. Olha eu falando por ele. Vocês vão... eu não entendo muito a pergunta quando alguém me fala assim, você continua sendo artista? E eu falo... Continua lá? Aí eu pergunto, você continua sendo médico? Você continua sendo advogado, engenheiro, jornalista? Porque eu realmente, em momento algum, eu questionei o que eu faço como profissão. Não é um hobby, né? É uma vocação, né? Uma vocação, um trabalho, né? Um trabalho. Assim... Essa questão é fundamental. Eu acho que uma busca nossa é sempre deixar claro isso. Porque uma profissão é um trabalho que, como todas as outras profissões, exige um entendimento, aprendizado, uma compreensão do mundo que estamos vivendo agora. Uhum. Então, assim... É nesse sentido, não há dúvida, porque é uma profissão como tantas outras. Não é só o objetivo que muda. É como toda profissão, né, de estudo contínuo, de práticas contínuas, né? Então, assim, a nossa profissão é como qualquer uma outra. Treinar, né? aprimorar. Eu acho que qualquer outra profissão, né? Você não vai parar de estudar nunca. Né? Eu falo, a gente que é artista, a gente assiste um filme, a gente vê uma cena acontecer no meio da rua e tudo isso, né? A gente tá andando falando, que lindo esse recorte, que linda a luz agora, que linda roupa que a pessoa está usando, que lindo ângulo eu estou aqui observando, né? Isso é muito, está intrínseco na vida, né? Porque a gente é artista, né? Essas questões da arte fazem parte do nosso cotidiano, né? Mas, assim, é uma profissão de muito labor mesmo, muito trabalho, muito estudo, muito fazer, pensar, repensar, né? Só fechar, eu acho que se tem uma visão muito romantizada de artista, né? Porque a impressão que dá é que você fala assim, eu vou ser artista, como se fosse algo abstrato. E a gente tem, já desde o início, isso é um ponto que eu acho muito positivo nas nossas trajetórias, a gente sempre aliou a sobrevivência e o trabalho cotidiano. Uhum. Então, assim, se você pega a nossa trajetória como produtores culturais, como empresários, a gente consegue desenhar uma linha do tempo, uma progressão aí, um entendimento melhor de mercado, em momentos que nem existia mercado, a gente inventava mercado, né? E a trajetória artística paralela a isso. Então, como artistas, a gente desenvolveu as técnicas básicas do circo, não é? Ser um bom malabarista, dominar monociclo, perna de pau, os números de fogo,
essa questão da comunicação com o público, a técnica do palhaço, né? Construção de um número, isso requer muita clareza, né? Usando termos modernos, clareza, foco, disciplina. Então, de alguma maneira, né, eu acho que é importante dizer, olha, é trabalho. Somos artistas, sim, a paixão está presente, mas a gente entende que não adianta só desejo, só sonhar e delirar, porque a gente tem que ter quem compre os nossos sonhos também. E como que veio a ideia de criar o Circo Volante? Que esse ano fez 25 anos, né? Quando a gente se separou, eu falo sempre assim, a pessoa fala, não, o grupo acabou. Perdão. O grupo acabou, fala, a gente não acabou, a gente se multiplicou. Né? O Toninho e a Jô criaram a Lunática, o Osquindô, e a gente criou o Circo Volante. A ideia era criar o Circo Volante para dar continuidade às pesquisas que a gente já vinha desenvolvendo com as técnicas de circo e com a arte de fazer rir, a arte da palhaçaria. Né? Então, o Circo Volante ele veio como uma continuidade mesmo do trabalho que a gente já vinha pesquisando e realizando, né, com as artes do circo e as artes da comicidade. Em janeiro de 2000, a gente começou o Circo Volante. Na verdade, a gente estava namorando a ideia, foi evoluindo, e de cara a gente criou a logomarca do Circo Volante, algo bem, eu diria assim, bem original. Primitiva. Ele que desenhou, ele foi desenhando várias, e a gente acabou com o circo. Assim, para chegar na... Desenhou a letrinha. A primeira coisa que surgiu foi a marca, né? Mas a gente já tinha ideia do nome, o nome tem várias inspirações, não sei se nem é o caso aqui agora. Do volante, que é da direção, o volante do trapézio, né, que é aquele que voa, que é aquele, né, que vai para o ar. Artista que fica voando. Isso. E o volante. E o volante do francês. Do francês. Isso. Que voa também. E por que a sede do Circo Volante é aqui, em Passagem, né, de Mariana? Porque vocês eram de Governador Valadares. Como é que vocês chegaram até aqui? A gente veio numa dessas andanças, né, com o Grupo Stronzo. Lembra que eu falei lá no início? A gente viajou muito, foi para várias cidades. Em uma dessas andanças, em 94, a gente veio se apresentar em Ouro Preto e Mariana. A gente estava com um espetáculo de teatro que era todo feito em pernas de pau. E a gente veio para cá e fomos divulgamos o nosso espetáculo em vários lugares. A gente ia para a porta do Colégio de Providência vestido de freiras, né? Freiras de 3 metros de altura, de perna de pau, cantando, dançando. Era ótimo que as freiras ficavam assim, morrendo de rir. Então, assim, a gente teve a cidade. Na época existia o SESI, que não tinha nenhum ano de... Né, que eles tinham... onde é o Teatro Municipal. Onde é o Teatro Municipal. Não tinha um ano que eles estavam aqui em Mariana, e a então diretora, Maria Alice, falou, gente, eu queria muito essa energia, vem para cá. A gente já tinha uma sede lá em Governador Valadares, lá no centro, uma sede que tinha o fluxo, recebia pessoas e administrava oficinas, era espaço de treinamento nosso. Ela falou, vamos montar uns projetos aqui, a gente apresenta para as empresas, para a Samir, para a Vale, para a Samarco. Na época a gente apresentou esses projetos, eles compraram a ideia da gente realizar um projeto cultural, né, aqui em Mariana. A prefeitura também, comprou a ideia. Que comprou, super comprou, e nós viemos para cá, né, com aquela coisa, quando você tem 24 anos, né, a juventude, você vai, você muda e tal, e a gente veio para Mariana nisso, com a cara e a coragem. E foi super maluco, porque Valadares, as pessoas de Valadares que nos conheciam, elas incentivaram a nossa vinda para cá. Nossa, vocês vão ser muito bem-vindos. Mariana e Ouro Preto vão, né, colocar vocês para o mundo. Nossa, e para você ter uma ideia, a gente fez um chá de panela que foi gigante. A gente ganhou várias coisas para montar a nossa casa. Aqui, a Brahma deu as cervejas, os refrigerantes, uma outra padaria. Posso falar, né? Uma padaria deu pães e queijos, uma outra deu pastas, assim. E a gente fez uma campanha lá, em todos os lugares onde a gente vendia um saquinho, lembra?
A gente vendia por R$1 um saquinho que tinha uma moeda de um centavo pintada de ouro. Para dar sorte, a gente vendeu muito desse saquinho. Olha isso, cara. E para conseguir vir para Mariana. Um lucro absurdo. Um lucro absurdo, Moeda de um centavo de R$1. E aí a gente veio para cá e, né, logo em 95, os projetos que a gente desenvolveu em 95, 96, nos aproximou muito da cidade, porque no primeiro ano e no segundo ano foram 30 projetos. Esses projetos que a gente desenvolvia, eles traziam espetáculos de fora, de dança, de música, de dança, de teatro para adultos, teatro para criança. A gente realizava essas ações dentro do Teatro do SESI e nas praças. A gente trouxe o Grupo Galpão no dia do aniversário de 300 anos, né, de Mariana, ali em frente ao SESI. Então, assim, isso fez com que a gente se aproximasse muito com a cidade, formasse um vínculo, esse bando de forasteiro jovem do teatro, né, a cidade nos abraçou, a cidade, né, viu a seriedade que a gente tinha, o nosso trabalho tinha, nos abraçou e começou a nos apoiar em várias ações que a gente fez, né, a partir daí, como apoio até hoje. É uma construção longa, né? Nossa, deixa eu respirar. Caramba, né? Vocês vieram sem pretensão e foram ficando, né? Não, a gente veio com muita pretensão. Né? Um ponto eu queria colocar aqui é o seguinte, a gente, nesses anos todos, né, esses 4 anos anteriores de trajetória, nós tínhamos viajado por vários lugares, ido a outros estados também, mas Mariana, assim, sem sombra de dúvidas, foi um choque muito grande quando eu cheguei aqui. Eu me lembro que a gente ficou um tempo em Ouro Preto, fizemos uns trabalhos, fizemos uma temporada na Casa da Ópera, alguns espetáculos que a gente conseguiu vender na Semana da Criança, né, no 12, em escolas. A gente sempre se apresentou muito em escolas. E logo depois, eu acho que uns 15 dias depois, a gente veio para Mariana, depois que terminamos a temporada lá. E foi totalmente diferente a sensação de chegar em Mariana, porque quando eu comecei a entrar no centro histórico ali, não era uma questão muito objetiva, assim, de dizer, essa cidade é bonita, é histórica, tem prédios, tem uma história de tantos anos. Não era essa a questão. Eu entrava nos estabelecimentos, né, para comprar coisas, conversava com as pessoas e às vezes divulgando os eventos, e tinha algo bom, tinha algo diferente, que não era comum. Isso, pessoalmente, foi um fator determinante. Era como se eu estivesse desejando algo que iriam me oferecer depois. E quando disseram, vocês querem vir para cá, eu falei assim, tá de Com zoeira. certeza. Teve um clique. Bonita a sua fala. E eu senti isso também, eu senti uma coisa viva na cidade, assim, desde quando a gente veio visitar. Ali a praça, aquele jardim, onde todo mundo... Eu acho absolutamente o jardim absolutamente mágico, né? Eu reverbero o jardim para o mundo inteiro. Que esse lugar onde as pessoas se encontram, né? E pessoas de todos os tipos, né? De todas as classes sociais, de todo canto da cidade, né? E aí, quando veio esse convite para a gente vir para cá, é engraçado que a gente não titubeou. A gente ficou, nossa, que maravilha! Vamos fazer dar certo, e acabou que está certo. Estamos aqui há 30 anos, em março, 24 de março. Não, 24 de março? Foi perto de 24 de março do seu aniversário. Foi o último final de semana de março. A gente veio para cá de 95. A gente veio para cá com a cara, a coragem e as mudanças no baú de um ônibus. Mentira! A gente mudou para cá. No bagageiro, né? No bagageiro, né? A gente tinha umas caixas que a gente transportava os nossos cenários. Então, a gente fez esse transporte em 3 viagens. A gente foi, lembra disso? Eu fui para Valadares, vocês estavam aqui organizando. Eu fui para Valadares, eu ia com as caixas vazias, né, que são caixas que a gente enchia e voltava. Que loucura! Uma loucura. E sair, detalhe, amor, né? A gente pegava o ônibus lá em Valadares, vinha para Belo Horizonte,
né, transportava aquelas caixas todas pesadas ali por baixo para colocar. E a cara do motorista do ônibus quando a gente chegava na rodoviária com as caixas ali. De novo, não. Mas essas caixas, elas têm história também, porque quando a gente começou a viajar, em 92, né, final de 91, em 92, a gente não tinha essa facilidade. Van, né? Kombi era caro para você. Era né? Então, quando a gente foi viajar, a gente só viajava de ônibus. Uhum. Quando vira e mexe, a gente conseguiu um apoio da prefeitura, uma Kombi da prefeitura para levar o nosso material. Então, assim, essas caixas, a gente foi para o bagageiro dos ônibus para medir os diferentes ônibus que chegavam, para medir ali no bagageiro. Não, para medir e saber do tamanho que a gente ia fazer. Porque tinham dois tipos de bagageiro. De bagageiro de ônibus, eu entendo. É o seguinte, a gente tinha um bagageiro que era limitado, que tinha uma delimitação, e tinha um que era um salão. Que era no fundo do ônibus, na parte de baixo, que era um grandão. Que era maior. Botava tudo lá dentro. Então a gente tinha 2 tamanhos de caixa, um comprido, que era uma comprida, e 6. Que loucura. Uma loucura mesmo. Muito Mas legal, é bom, gente. menina, quando você tem 20 anos, você se arrisca. Você se arrisca, né? E é isso. Depois vira história. Isso. Eu queria perguntar... Mas eu ainda me arrisco, tá? Queria perguntar sobre o espetáculo que vocês têm feito hoje, né? Que está em cartaz, que é o Bestetu. Isso. Queria que vocês contassem pra gente como é que é a história. Nossos trabalhos, sempre eu começo falando, né? Não, porque a maioria os nossos trabalhos, eles advêm dessas práticas que a gente tem, com as técnicas de circo, né? E reproduzir números, criar números inspirados nos números de palhaçaria e reproduzir números de palhaçaria que a gente conhece, né? Então, o Bestetu, ele é um reflexo disso, como todo espetáculo nosso. Ele reúne os números de malabares que a gente tem, os diversos números de malabares que nesses anos todos a gente vai criando e recriando cenas para extrair comicidade a partir dessas técnicas, né, que a gente domina e vem aprimorando a cada, né? Na verdade, os elementos. Esses elementos. Né? Os malabares. E as técnicas de manipulação disso, né? As argolas, mas também o monociclo, a pirofagia, né? Os números de fogo. Então, a gente mistura essas técnicas com essa malemolência do palhaço brasileiro, né? Claro, a música, que é fundamental a música também, é um né? ponto fundamental. Isso é um aspecto que eu acho que é legal colocar. E a gente já tem uma trajetória musical, eu acho que mais para frente a gente vai falar disso. E, de alguma maneira, ela foi dando uma moldura para os nossos trabalhos. A música e os números e as nossas apresentações são indissociáveis. Ela dá o ritmo, dá a pegada, dá a cor, às vezes, né, de uma cena. E, além dos números, as técnicas, né, dos elementos, a gente constrói histórias, como o Xisto falou, né? Que são piadas, são gags, ou a gente se inspira no circo tradicional brasileiro, né? Onde você tem ali historinhas, onde a gente acaba usando os esqueletos delas, ou a gente cria as nossas histórias, porque esse é um aspecto também nosso, nós somos autorais, a gente curte compor música, a gente curte criar cena. E a música, né, a gente tem músicos que trabalham nos nossos espetáculos, isso há muitos anos. Né? Então, a trilha sonora é toda feita ao vivo, o que possibilita, né, que a gente cante, né, que a gente faça números em que a gente cante, e também ela ilustra, né, e compõe nosso espetáculo de maneira muito, né, engrandecedora. Né? Mas muito bonito isso da música ser a espinha dorsal, porque normalmente às vezes é o contrário, né? Não, mas a gente faz uso da música, essa música ela permeia os espetáculos, ela, né, compõe os números, assim, né? Assim, os números que são o principal do espetáculo e as músicas, né, vão ali ilustrando maravilhosamente bem. Que lindo. Eu queria falar agora, gente, do Encontro Internacional de Palhaços. Tem várias perguntas sobre, mas eu queria começar perguntando como é que veio essa ideia de tentar reunir
esse tanto de palhaço aqui em Mariana? Como é que foi para a cidade receber todo esse pessoal? Queria que vocês contassem assim do início. O encontro, ele não, eu diria que não houve necessariamente uma ideia no início. Havia uma vontade nossa porque a gente sempre viajou apresentando em festivais, em encontros, participando de eventos onde nós tínhamos ali uma mistura de circo, de música, de palhaços do Brasil inteiro. A gente sempre teve uma relação muito boa com os Brasil e do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Nós sempre tivemos uma boa relação com nossos pares no Brasil, assim. E nesses eventos a gente via um tipo de alegria, de calor, né, de envolvimento, e a gente pensava, poxa, por que não fazer algo em Mariana? Porque a gente já sempre teve uma relação muito forte com a cidade, né? Apresentando nas escolas, nos bairros, nos distritos, nos eventos. Então, assim, havia esse desejo de mostrar para a cidade que nós éramos só 2 palhaços nesse universo tão rico que é o circo e a palhaçaria brasileira, mundial. Então, a primeira coisa foi essa. E aí o Xisto vai contar agora a parte que é mais concreta disso. Que começou... É porque essa vontade a gente tinha, né? A gente ia nos lugares e ficava assim, nossa, como eu queria isso na nossa cidade. Né? Nossa, que lindo, imagina isso aqui em Mariana, João. A gente ficava nesse vislumbre. E aí, em 2008, o grupo de teatro de Belo Horizonte, Teatro Andante, eles convidaram a gente para co-produzirmos, co-realizarmos um encontro de palhaços que ia acontecer em BH. A gente projetou junto, eu ia para Belo Horizonte, né, toda segunda-feira, eu já ia para Belo Horizonte toda segunda-feira, a gente começou a produzir esse evento em Belo Horizonte. Nessas indas e vindas, João falou, Xisto, vamos tentar fazer, a gente já está produzindo, né, em Belo Horizonte, co-produzindo, vamos tentar fazer aqui em Mariana também. Na época, a gente foi até o prefeito e nós conseguimos um apoio financeiro pequeno para a gente realizar o evento aqui. Nós fomos até os vários artistas e palhaços que a gente conhecia, de amigos que a gente conhecia de outros festivais. Fizemos contato. Né? Fizemos contato, não, em Belo Horizonte. A gente foi, né? A gente reuniu né, com os palhaços de Belo Horizonte. Falamos da ideia e eles toparam vir para cá no primeiro ano de maneira voluntária. A verba que a gente conseguiu, a gente tinha acabado de sair de uma turnê muito grande, né? A gente tinha acabado de adquirir um palco, o sistema de iluminação, o sistema de som muito bacana, e a gente já tinha essa estrutura. Então, o dinheiro que a gente conseguiu foi para pagar as pessoas que trabalharam no evento e os artistas que trabalharam, vieram como voluntários. E foi uma loucura, né, João? Porque quando a gente começou a falar, a divulgar o encontro, vários palhaços começaram a fazer contato para virem para cá. Para você ter uma ideia, as 3 atrações internacionais que vieram naquele primeiro encontro, eles fizeram contato, eles pediram para vir, eles pagaram a passagem, lembra? Eles bancaram a vinda deles para cá. Então, foi assim, a concretização desse sonho, né, nesse primeiro ano, em 2008, e aí em 2009 a gente não conseguiu realizar, em 2000... Claro, só um corte. Claro. Não tem corte, né? Esse primeiro encontro de 2008, ele, como o X falou, nós tínhamos feito uma turnê e nos deu musculatura, entendimento de que a gente podia produzir eventos. Coisas grandes. Essa turnê a gente teve praças com 2.000 pessoas. Nossa. Né? Coisas assombrosas assim. A gente fez 28 cidades. Teve 90% da população de algumas cidades envolvidas no evento. Coisas desse tipo. Isso. E o que acontece? Por que eu quero colocar isso? Porque o primeiro encontro de palhaço foi fruto daquele desejo que eu falei antes, a gente já tinha. E do nosso entendimento de que a gente podia tornar concreto aquilo, mas que era essencial que esse ponto de partida fosse disruptivo, no sentido de que a gente tinha que criar os instrumentos para viabilizá-lo.
porque era o primeiro e a prefeitura, como o Xisto disse, entrou um pequeno recurso, mas acreditou naquele momento, botou fé. Mas eu acho importante dizer que se não fosse esse investimento nosso humano e econômico, né? Porque quando você coloca seu palco, seu som, sua luz, investimento econômico, né? Para trabalhar, né? Você está patrocinando o evento. Então nós éramos trabalhadores, nós éramos idealizadores e patrocinadores do evento. Produtores. Isso, produtores. Então, eu gosto porque essa pergunta aí, ela é uma pergunta que sempre nos fazem e as pessoas sempre ficam perguntando o que viabiliza o encontro, né? E é isso, é só para deixar clara essa questão do primeiro como foi. E ele foi importante porque a partir dessa primeira a gente foi conseguindo apoios externos, né? Porque assim, não dá para a gente contar com um único patrocínio, assim, nesses anos todos, né? O nosso parceiro, a prefeitura, ela patrocinou cerca de 25% do encontro desses anos todos. E aí a gente foi, a partir do segundo, a gente já começou a procurar patrocinadores externos, aí para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, a gente teve um apoio do governo federal via Ministério da Cultura, através de um edital que era o Funarte, Prêmio Funarte Carequinha, de estímulo ao circo. E aí depois a gente foi conseguindo, né, outros prêmios, o prêmio da Caixa Econômica Federal, que nós ganhamos por 3 anos, o prêmio da Petrobras e outros patrocínios, né? Uhum. Então, assim, foi lenta essa construção, né? E teve um momento, né, a cada ano, né, a gente vai aumentando, ampliando, né, e fazendo um evento, né, que eu acho que hoje ele se tornou um dos eventos mais populares, né, daqui da cidade. Né? Com certeza. A gente chega na cidade, uma das primeiras coisas que a gente escuta é o encontro de palhaços. Que bom. E é legal, porque para a gente dá muito orgulho. Esse ano a gente está trazendo muitos grupos que nunca vieram para cá. Eu ia perguntar. E quando você vê, né, outro dia a gente, quando assinou o contrato, né, um grupo de São Paulo falou: nossa, vocês imaginam a alegria que vocês estão proporcionando, era o nosso sonho. Porque nós trazemos muitos artistas internacionais, né? Então eles saem daqui, eles reverberam, né? Eles reverberam Mariana. Enquanto estão aqui, quando eles saem, eles reverberam Mariana para o mundo inteiro e nos vários festivais que eles vão. Então, assim, a gente, né? Porque nós temos uma curadoria do encontro, que ela é ininterrupta, que ela é grande. Então, assim, o ano inteiro a gente recebe material do pessoal da África, do México, da Europa, né? Porque essas pessoas vão passando, esses palhaços vão passando pelos outros festivais, vão divulgando a gente, passei o seu contato, seu e-mail para não sei quem, e aí você vê, né, as pessoas América Latina muito, né? Eu acho assim que o encontro, de alguma maneira, a gente tem 2 aspectos assim que a gente cuida muito. Primeiro é a nossa casa, a gente entender que os espetáculos que a gente realiza no centro histórico são fundamentais, são lindos, criam, né, toda uma atmosfera, uma beleza, né, promove o turismo, a economia da cidade, mas a gente também entende que o que nos fortalece é essa comunicação com a cidade como um todo. Então a gente chega nos bairros, nos distritos, na creche, a gente vai em lugares, né, que normalmente não chegam às produções de nada. Né? Então, a gente, às vezes, roda 1 hora de carro, às vezes pega a estrada de terra, 1h30, e vai se apresentar para 60 crianças. E eu já tive questionamento sobre isso. Assim, poxa, mas vocês vão lá tão longe para levar um espetáculo para 60 crianças? Aí a gente pensa sempre isso, né? Se uma daquelas 60 crianças ali, de alguma maneira, entender a importância, né, da cultura e da arte, a gente já vai estar fazendo muita diferença. Agora, mais do que isso, né, a questão não é só sensibilizar as pessoas, mas é você construir gradativamente
um entendimento de coletividade, entendimento do que é cultura e da importância. E é você fazer, né? Porque assim, teve anos que o encontro foi muito maior, o último ano mesmo, a gente fez 48 apresentações em escolas de bairros e distritos, né, de Mariana. Né? E você vai para Águas Claras, para o Barroca, você vai para lugares que outros eventos, Campinas, você vai para lugares que outros, né, que não recebem outros eventos. Né? A gente que é daqui, a gente sabe a importância de levar os espetáculos para esses lugares. Né? Então, assim, a gente já fez, né, o último ano foram 48 apresentações, né, na descentralização, em 2019 foram cerca de 40 também. Né? Então, isso é importante para a gente, isso é importante para a cidade, isso é importante para a arte da palhaçaria, e eu acho que é mais importante de tudo para aquelas pessoas que assistem, para aquelas pessoas que acessam, e muito dificilmente elas não têm essa possibilidade de assistirem espetáculos. Porque vocês chegam em lugares que outras pessoas, outros artistas não acessam. Isso, por N motivos. Porque né? não é simples, né? Não é simples também. Existe uma visão que, na minha opinião, é deturpada, de que o artista que não é institucionalizado, vamos dizer assim, ele não precisa comer, não precisa pagar as contas. Então você entende assim, manda um palhacinho lá para tal lugar, né, para agradar as crianças, mas não é simples assim, né? Aquele artista ali, ele pode ter a trajetória, pode estar começando agora, mas ele tem pretensões como profissional. Claro. Então eu acho que isso é um ponto que é importante sempre deixar claro, né? Tem custo. Quando você desloca uma equipe, você desloca um artista, um equipamento, você está, às vezes, ali, digamos que são 5 anos de trajetória daquele grupo. São 5 anos de vivência, de experiência, de aprendizado, e aquilo ali não é diferente de um outro profissional. E uma coisa legal de falar, por exemplo, o espetáculo, né? A gente faz o espetáculo que a gente faz, é o espetáculo que eu faço no Sesc São Paulo, é o espetáculo que eu faço no Encontro Internacional de Palhaços no Rio de Janeiro, é o espetáculo que eu faço aqui em Mariana, é o espetáculo que eu faço no Distrito. Né? Então, quando eu mando alguém do Distrito, um gringo para o Distrito, é o espetáculo que ele faz em Miami, é o espetáculo que ele faz em Nova York, que ele faz em Madrid, que ele faz em Roma, que ele faz em Buenos Aires, é o espetáculo que ele faz em Campinas, em Furquim, em Águas Claras. É lindo isso, né? Isso do teatro é muito poderoso, né? A mudança de público, faz num teatro com acústica, sem acústica, num teatro a céu aberto. É muito mágico o teatro, realmente. E a edição desse ano, assim, quais são as expectativas? O que vocês estão esperando? Vai acontecer, né? No final de setembro? Isso, 26, 27 e 28 é a parte acontece no Centro Histórico. Né? Serão 3 dias de atrações, mas tem essa descentralização, que esse ano será menor, mas ela vai acontecer, né? Na terceira e a partir do dia 10 de setembro, dia 8, a partir de 8 de setembro, ela começa a acontecer em bairros e distritos de Mariana, e esse ano a gente traz, né, como a gente falou antes, grupos que nunca vieram, tem o Raro Circos, tem os Irmãos Figura, tem o Sebastian, que é um palhaço da Argentina, tem o Tomás Carrenho, como é que é? Tomás Carrenho, que vai se apresentar no teatro e Lima, né, um artista do Peru. Então, assim, a gente vai, né, tem palhaços do Nordeste, tem palhaços do Sudeste. Aqui, foi legal falar do Tomás Carrenho, né? Eu falei do Jerry Lewis, e quem assistiu o espetáculo dele vai ter um pouquinho de uma sensação, assim, algo de Jerry Lewis ali. Um gostinho. Que a linguagem dele física é muito boa. É muito bacana. A gente o conheceu no evento que a gente foi, nós fomos nos apresentar no Anjos do Picadeiro, Encontro Internacional de Palhaços, que foi no Rio de Janeiro em abril. Eu acho que era. Em abril, e a gente conheceu algumas pessoas, né, alguns palhaços. Lá se reencontrou com outros, mas alguns palhaços que a gente encontrou e assistiu lá, a gente já está trazendo aqui para o nosso encontro.
Que chique. Vocês comentaram da fase de descentralização, mas ela já está acontecendo esse mês nas escolas, né? Da Isso, região. ela começa agora. A gente passou ela para agora, para setembro. Porque Tá. a gente vai estar fazendo agora em setembro, porque a gente fechou alguns trabalhos, a gente teve que mudar algumas agendas e a gente vai fazer agora em setembro. Gente, já caminhando para o final, eu queria saber quais são os planos futuros do Circo Volante. Os próximos projetos, o que vocês estão pensando em fazer daqui para frente? Então, a gente pode falar assim. Não, fala, depois eu te interrompo. Então, os nossos planos, eles, né, a gente está sempre buscando outras maneiras de aprimorarmos nossos trabalhos, de chegar em outros mercados, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem consolidado uma carreira, temos lugares, né, onde, de alguma maneira, a gente vai voltar muitas vezes, cidades, negócios com empresas, né? Mas eu diria assim que os planos são mais idealizados, seria a gente conseguir ter, né, no encontro de palhaço mais estabilidade. Porque o encontro de palhaços, fora dele, a gente já tem uma trajetória e uma capacidade de mobilização, de se mover, circular, viajando com espetáculos pelo país, se apresentando em vários lugares, para prefeituras, para empresas, para todo tipo de segmento. Mas o encontro de palhaços é o evento que, de alguma maneira, ele foge um pouco do nosso controle no sentido de viabilizá-lo. Ficamos 2 anos, né? Isso, a gente ficou, por não conseguir viabilizar mesmo, financeiramente. E como o Xisto colocou, né, o encontro, a gente sempre buscou recursos externos, né? Sempre tivemos muitos patrocinadores externos. A gente percebe que a pandemia impactou seriamente essa percepção dos investidores, de patrocinadores, até do poder público mesmo, né, em relação a investimento nesse tipo de evento. E eu entendo que o encontro ele não é uma festa particular. O encontro de palhaços ele é uma festa para a cidade de Mariana. Com certeza. Né? E a gente tem não só as pessoas da cidade envolvidas, mas também a gente tem vários elementos aí que são importantes de se dizer, né? O fomento ao turismo, que é inquestionável, né? Essa movimentação econômica que a cidade tem, né? Então, assim, se você me pergunta, eu diria, os nossos planos é termos mais estabilidade e realizarmos o encontro com ainda mais potência do que ele tem hoje. Porque nós temos a condição para fazer isso. A gente não precisa sair e dizer, olha, eu consigo fazer. Não, a gente já fez e tem capacidade de ir muito além, né? Porque a gente está sempre naquele discurso de diversificação econômica, né? E se a gente não olhar para as coisas concretas que realmente já são plausíveis, que você olha e consegue traduzir em números, né? Vamos falar de números, então, já que às vezes não se quer falar das paixões, da alegria da cidade, do colorido, da atmosfera que muda a cidade. Não, beleza, falemos em números, então, sejamos pragmáticos, né? Então, assim, essa é uma questão. É um desejo para o futuro que a gente tenha diálogos mais profícuos, diálogos que contribuam mais para que a gente possa tornar essa grande festa em algo que represente Mariana ainda mais. E aí a gente tem outros planos também, mas são coisas, né, externas, fora daqui também, mas que estão sendo, né, construídas. Né? Então, assim, essas coisas, por enquanto, né, a gente estão, né, sendo costuradas, sendo construídas, mas eu acho que os planos para o futuro são esses. Pegar a nossa casa, abrir a nossa casa, né, para mais pessoas, montar espetáculo, finalizar, né, uma pesquisa que a gente já vem se aprofundando de um trabalho novo, né? São esses planos todos. Aí eu queria só falar da chancela de apoiadores do encontro? Pode falar? Pode. O Ministério da Cultura apresenta, né, através
da Lei Rouanet, a gente tem um patrocínio master do Instituto Cultural Vale, o apoio da Prefeitura e da Samarco, e a realização do Circo Volante Casa do Palhaço, né, e que é também um ponto de cultura, do Circo Volante. Isso. Eu vou pedir para colocar na tela o Instagram do Circo Volante. Por favor, gente, sigam a gente lá. Porque aí as atualizações sobre o festival, Isso. vocês dão lá. Tudo, todo dia tem postagem, já estão lá, né? No próprio feed tem todas as atrações que estão confirmadas. Mais para frente a gente vai colocar, né, lugares onde as pessoas, né, os parceiros comerciais, as lanchonetes, restaurantes, os hotéis, isso tudo. Solucei. É isso. Muito legal, gente. A cidade só tem a ganhar, né, em todos os sentidos com a presença do festival aqui. Eu espero muito que integre assim, o calendário oficial da cidade em algum momento. Ele já faz parte, né? Até que a gente tem uma lei que coloca, né? O que a gente precisa mesmo é de ter garantias financeiras. Para que ele aconteça e a gente né, vai atrás mesmo, a gente está sempre atrás dessas parcerias, né, em todos os lugares, né? A gente tem projeto de lei aprovado, lei estadual, lei federal, a gente se inscreve nos editais para puxar mesmo captação para realizar esse evento na nossa cidade, que é Mariana. Eu queria só, né, deixar aqui aquele convite para a cidade de Mariana, para todo mundo, dos bairros, dos distritos, do pessoal de outras cidades do entorno, né, de Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Ponte Nova, deixar aqui esse convite para virem para o Encontro de Palhaços, porque é uma festa que vale muito a pena estar perto, porque não são 100, 120 palhaços, são milhares de palhaços, incluindo vocês que virão ao encontro. Exatamente. No melhor sentido da palavra. Não percam, dia 26 de setembro, às 17h30, até o dia 28 de setembro, às 20 horas. E é assim, um monte de programação. Tem festa, tem baile charme, tem cortejo, tem oficina. Cortejo do Circo Volante. Tem oficina. É imperdível. Esse ano, muito mais maquiadores, a gente encher essa rua de palhaços. Será lindo, esperamos vocês. Isso. Vai estar bonito demais. Isso. Gente, eu queria agradecer muito pela presença de vocês, por vocês terem vindo, compartilhado a história de vocês conosco. A gente está muito feliz. Nós que vocês agradecemos. toparam o convite. A gente que agradece muito, tá? Porque de alguma maneira, assim, nós somos complementares, né? Nosso trabalho, ele precisa muito um precisa do outro, né? Desse reconhecimento, de poder dialogar e levar para as pessoas as nossas aflições, nossos sonhos, nossos desejos. E esse é o melhor caminho. E é importante que as pessoas entendam essa forma, né? Porque as pessoas veem muito o encontro em si, né? Não entendem esse trajeto imenso que é até chegar na praça lotada, né? E a gente agradece essa oportunidade de contar um pouco, né, como a gente produz esse sonho, faz esse sonho se tornar realidade. Obrigado pelo apoio aí. Então, a gente que agradece. Essa foi mais uma edição da Entrevista Primaz. Agradecemos a você que nos assistiu até aqui e até a próxima.